Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha aqui, Manuel Pereira, canal Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica no Nordeste, diretamente de Paulo Afonso, Bahia. E é aqui na Bahia que eu vou começar a contar a história da astronomia na Bahia e hoje com a felicidade de ter aqui a presença do mestre em História e doutorando em História, professor Carlos Manuel Valentim, que é de Portugal, falando diretamente da cidade de Lisboa, onde nós vamos falar sobre um momento histórico importantíssimo, que é a descoberta do Brasil, ou a chegada dos portugueses do Brasil, e a demarcação do Cruzeiro do Sul pelo mestre João Faras, exatamente na data de 1500. Professor Carlos Valentim, muito bem-vindo. Conte-nos, primeiro apresente, né, quem é o professor Carlos Manuel Valentim. Professor Manuel, é um gosto estar aqui em conversa sobre mestre João Faras. É com todo o gosto que nos próximos minutos e na próxima hora poderei falar sobre esta personagem curiosa que nos deixou um testemunho extraordinário sobre as navegações portuguesas e a astronomia no Atlântico Sul. Eu sou Carlos Manuel Batista Valentim, técnico superior naval, oficial da Marinha Portuguesa, fui professor na Escola Naval entre 2005 e 2011, prestei serviço nos arquivos da Marinha Portuguesa, no Museu da Marinha, tenho feito trabalho ligado e associado à componente cultural histórica da Marinha Portuguesa, sobretudo centrado na história marítima, na cultura marítima, na história das navegações portuguesas e numa história mais global com a interação entre portugueses e outros povos. Neste momento preparo uma tese de doutoramento que é uma biografia de um oficial da Marinha, historiador, bem conhecido também no Brasil, Avelino Teixeira da Mota, um historiador da cartografia, que nos deixou uma obra extraordinária, centrada nas navegações, na náutica, mas também nas relações entre portugueses e africanos e entre portugueses e brasileiros. Ele teve, de facto, uma vida preenchida, apesar de ter falecido com 62 anos, uma idade em que ainda se esperava muito da sua produção científica. Portanto, em suma, neste momento estou a fazer uma tese de doutoramento centrada, como referi, na vida e na obra de Avelino Teixeira da Mota, onde abordo e estudo as navegações portuguesas, as relações entre portugueses, africanos, brasileiros e, de uma forma geral, o mundo da língua portuguesa, e em que o foco também é a história marítima e a cultura centrada no mar, com questões relacionadas com o desenvolvimento quer da cartografia, quer da astronomia, ou mesmo das relações culturais. E o mestre João Faras, quem foi mestre João Faras? Como foi a vida dele? Como é que ele se insere no contexto do descobrimento ou da chegada dos portugueses aqui no Brasil? O mestre João é
é uma personalidade pouco conhecida do meio náutico português. Só há bem pouco tempo é que surgiram mais dados sobre esta personalidade, esta figura curiosa. Inicialmente associou-se os comentários do Sítio Orbis, que foi uma obra utilizada por Duarte Pacheco Pereira para escrever a obra que ficou inédita, Esmeralda de Sítio Orbis, que é um roteiro das navegações portuguesas entre finais do século XV e o início do século XVI. A obra estava concluída em 1508 por Duarte Pacheco Pereira. Ora, há um códice na Biblioteca da Ajuda, um códice do Sítio Orbis, de Pompónio Mela, que tem umas notas muito curiosas. São os comentários à volta dessa obra da Antiguidade Clássica, em que refere que o mundo conhecido seria a Ásia, a Europa e uma parte da África, sendo a África circunnavegável. Ora, investigadores como Joaquim Barradas de Carvalho associaram, depois de um estudo muito profundo, associaram essas notas do Sítio Orbis de Pompónio Mela à carta enviada do Atlântico Sul, Porto Seguro, por Mestre João. E como as notas que se conhecem do Sítio Orbis, desse código que se encontra na Biblioteca da Ajuda aqui em Lisboa, tem como autor Mestre João Faras. Há também historiadores que se refiram a Mestre João Farras e não Mestre João Faras. O facto é que no códice se encontra a designação de Mestre João Faras. Ora, pela forma como escreve Mestre João, quer nos comentários que faz no códice que se encontra na Biblioteca da Ajuda, quer na carta enviada do Atlântico Sul, escrevendo numa língua mesclada de português e castelhano, chegou-se à conclusão que seria o mesmo autor. Ora, os últimos estudos apontam para uma realidade muito mais complexa. Poderá ser, de facto, o mesmo autor, mas poderá haver dúvidas que seja outro Mestre João. Tendo em conta que surgiu mais do que o Mestre João associado ao meio náutico português entre meados do século XV e o início do século XVI, e também temos prova que este Mestre João, quer se tratasse de Mestre João Faras ou mesmo outro Mestre João, seria um Cristóvão novo, um cristão novo. Seria um astrólogo que se teria convertido ao cristianismo, tendo abraçado o cristianismo, mas de origem judaica. Sim. Eram muitos estes homens que exerciam um papel importante no meio náutico português. Entre o século XV e o século XVI, temos notícia que muitos desses astrólogos circulavam entre Castela e Portugal, não reconhecendo fronteiras e exercendo diversas funções, quer num reino, quer noutro. E não tinham só uma função. Inseriam-se em redes familiares associadas ao comércio, em que muitas vezes tinham um papel como astrólogo, mas também tinham um papel como recolhedor de impostos, exercendo funções de aconselhamento
junto da coroa. Aconselhamento técnico, sobretudo em matérias que tinham que ver com a náutica, a astronomia, a observação, claro está, de constelações e de astros que possibilitavam uma transição da teoria para a prática, tendo em conta que o meio náutico era povoado, na sua maioria, por homens que tinham parcos conhecimentos de escrita. Muitos eram analfabetos. Ora, estes homens, como o mestre João Faras demonstra, eram pessoas que tinham formação académica, muitas vezes ensinavam em centros eruditos como Salamanca ou Coimbra, ou outros locais na Península Ibérica, por exemplo, Alcalá de Henares, como demonstra depois o percurso de Pedro Nunes, que era também, ao que se sabe, um cristão novo, vinha de uma família de cristãos novos, de Alcácer do Sal, ou mesmo o autor dos Colóquios Simples e Drogas, Garcia de Horta. Esse sim, também cristão novo, que acabará por ir para a Índia e ser, já depois de morto, a sua família ser perseguida pela Inquisição. Por que o mestre João Faras era chamado de astrólogo? Estamos a falar, portanto, de homens que tinham um saber, sobretudo um saber associado à astrologia, que hoje em dia nós poderemos traduzir por astronomia, uma área do saber que assenta na observação dos astros, das constelações, mas que naquela altura o astrólogo era também o médico da corte, era também o cirurgião e o físico não como hoje em dia nós interpretamos que seja um físico, o estudioso da física. Naquela altura o físico era o médico. E era o médico que fazia prognósticos com base na observação dos astros. E este mestre João, que vai a Calicut, como refere a carta que nós conhecemos, enviada de Porto Seguro, do Atlântico Sul, para o Dom Manuel, ia encarregado de fazer observações astronómicas. Porque os portugueses, as navegações portuguesas, quando passam o Equador, necessitam de uma nova referência em termos de astros para prosseguir as suas navegações para além do Atlântico, nomeadamente para efetuarem uma navegação segura entre a Europa e os portos do Oriente. E a primeira estrela que prestou esses serviços à náutica, às navegações, na primeira metade do século XV, foi a Estrela Polar e a constelação da Ursa Menor. A seguir, os portugueses, quando chegam ao Equador, sensivelmente no início da segunda metade do século XV, ficam sem esta referência que tinham para calcularem a sua posição quando se distanciavam das costas e navegavam em alto mar. E pensou-se, de facto, numa nova referência estelar no Atlântico Sul. Inicialmente, os portugueses resolveram a questão do posicionamento no Atlântico e longe das costas com o recurso ao Sol e utilizando o astrolábio e tábuas solares com valores que eram previamente calculados e transportavam
esses valores para, no momento em que se iniciavam, no momento em que efetuavam, melhor, a observação do astro rei ao meio-dia, a observação do Sol ao meio-dia, confrontavam com os valores que tinham para a posição do Sol ao longo dos dias, dos meses e do ano, tendo em conta que o Sol descrevia um movimento aparente e tinha diferentes valores na abóbada celeste. E esse trabalho de recolha dos valores que o Sol descrevia na sua órbita ao longo dos dias, dos meses e dos anos, esses valores foram previamente recolhidos, tinham sido previamente recolhidos por homens como Mestre João. Como, por exemplo, antes de Mestre João, ou contemporâneo de Mestre João, Abraão Zacuto, que terá ensinado em Salamanca, ou pelo menos, tanto quanto se sabe, esteve associado aos meios eruditos e académicos de Salamanca. E ele deixou-nos, Abraão Zacuto deixou-nos uma obra fundamental para percebermos como estas observações do Sol funcionavam, como a náutica portuguesa recorreu do Almanaque Perpétuo, que foi a obra que foi depois traduzida por mestre José Vizinho do hebraico para latim e depois para castelhano. Ora bem, estes eram os instrumentos que homens como Mestre João tinham ao seu dispor para efetuar observações astronómicas nos oceanos, nomeadamente no Atlântico Sul, no início do século XVI, em 1500, quando sabemos que Mestre João, como referi há pouco, vai a Calcute, mas vai encarregue de efetuar uma observação do céu no Atlântico Sul, mas também de testar novos instrumentos náuticos. Mestre João, na carta curiosa que envia ao rei Dom Manuel, ele confronta os diferentes instrumentos náuticos, nomeadamente o quadrante, o astrolábio e o novo instrumento náutico que Vasco da Gama tinha trazido no Índico em 1499, chamado as Távoas da Índia, ou o Camal, como era conhecido entre os árabes do Índico. Que instrumento é que se tratava? Tratava-se de um instrumento náutico para a observação do céu no Índico, utilizado pelos árabes que faziam os percursos, que faziam as singraduras, como se refere em termos de linguagem náutica, entre a costa oriental africana e a Ásia, e utilizavam esse instrumento que é constituído por é constituído por um pequeno fio com duas tábuas que se alinham uma na outra, com dois orifícios para observar os astros, e que se ajustam cada uma das tábuas para dar a altura do astro. Havia um problema, é que os árabes no Oceano Índico utilizavam valores para medir a altura dos astros diferentes daqueles que os europeus utilizavam. No Índico utilizava-se as isbas, que era a unidade de medida para aferir a altura do astro. Ora, para se utilizar o Camal no Oceano Atlântico ou no Índico, pelos astrólogos e pelos navegadores europeus, tinha que se converter
as isbas em graus, que era a medida utilizada pelos europeus. Ora, para pessoas que tinham uma formação elementar, que mal sabiam ler e escrever, como eram os pilotos, ou a maior parte dos homens que embarcavam, era muito difícil fazer essa transição e essa conversão, melhor, muito obrigado, essa conversão, o que o mestre João, na carta que escreve para Dom Manuel, refere de uma forma muito clara, dizendo que este instrumento seria pouco útil para as navegações e para ser utilizado portanto, entre a Europa e os mares orientais, e que o melhor instrumento seria o astrolábio. Este seria, segundo Mestre João, o instrumento que daria às navegações portuguesas uma confiança e uma segurança, permitindo valores mais rigorosos para aferir da altura dos astros, como, por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul. Qual a importância do Cruzeiro do Sul para a navegação portuguesa ou para a crescente navegação portuguesa no início do século XVI? Que, de facto, o Mestre João, na carta, desenha pela primeira vez a constelação do Cruzeiro do Sul, referindo que essa seria possivelmente, ele ainda não tem certeza de que assim seja, mas que seria possivelmente, com observações mais rigorosas, a constelação a partir do qual as navegações poderiam reger-se, poderiam ter como referência para navegarem com mais segurança. Nós, para além desta carta, em que temos pela primeira vez, como referi, o desenho da constelação Cruzeiro do Sul e das buzinas, a forma como a constelação está como é observada a partir de Porto Seguro e a partir do Atlântico Sul, é de facto uma curiosidade como é que um astrólogo faz o esquema da constelação e envia para o rei, confrontando-nos com esta descrição de imediato num documento que devia ser algo que estaria em uso no meio náutico português. Este apontar de pronto numa simples carta, poderemos, enfim, referir simples no sentido que é uma carta muito concreta relativamente quer ao uso de instrumentos náuticos, quer à possibilidade das navegações passarem a utilizar outras referências astronómicas. É uma carta de síntese, mas repare-se já com um desenho da constelação Cruzeiro do Sul. Deveria de ser algo em termos de história das mentalidades que nos confronta com o facto de o desenho, o registro de pronto para circular, enfim, na coroa e depois ficar o registro para estudo e confronto com outros dados que seriam carreados, que seriam trazidos por outros elementos, pilotos, astrólogos. Nós, para além da carta, não temos muito mais informação sobre o Mestre João. Sabemos que era um astrólogo que escrevia num português mesclado de linguagem castelhana,
de expressões castelhanas, sabemos que portanto, que ia incumbido de efetuar experiências a bordo, o que é também algo muito interessante do ponto de vista da análise da forma como funcionava o meio náutico português no início do século XVI, mas também sabemos que ia a Calicut numa armada que era a mais poderosa enviada pela coroa portuguesa à Índia, com 13 navios muito bem artilhados, que iam com o propósito de fundar uma feitoria em Cochim, precisamente. Inicialmente pensou-se em Calicut, foram os primeiros contactos estabelecidos por Vasta Gama 2 anos antes, mas tendo em conta que Mestre João vai incumbido, vai encarregado de efetuar observações astronómicas e de efetuar uma experimentação dos instrumentos de observação astronómica, como por exemplo são o quadrante, o astrolábio ou o Kamal, as tábuas da Índia, como eram referidas ao tempo, também podemos inferir que Mestre João, à semelhança de outros astrólogos, teria interesse no negócio da especiaria. Nos últimos anos, colocou-se como hipótese Mestre João Faras estar associado a uma família do Porto, uma família de cristãos novos que eram os Pás. E esta família, à semelhança do que se sabe sobre Mestre João Faras vindo de Castela, de Sevilha, é também uma família associada ao negócio da especiaria e associada à recolha de impostos dos portos secos, alfândegas, como se refere, usualmente se refere a alfândegas, e aos portos molhados, como são as alfândegas marítimas, portanto, os portos marítimos. Quer seja a família de Mestre João Faras, conhecido em Sevilha como bem referiu o professor da Universidade de Sevilha, professor João, agora peço desculpa que me falta falta-me o sobrenome. O apelido, o sobrenome, é um professor de Sevilha que mostrou que, de facto, no seguimento do trabalho apresentado, que eu apresentei em 2000 na Escola Naval, que de facto se tratava, Mestre João era um cristão novo e que era, portanto, vinha de uma família, estava associado a uma família que o centro da sua atividade era a recolha de impostos, dos impostos de produtos que circulavam pelos portos de Castela e de Portugal, neste caso, inicialmente em Sevilha, um porto com muita importância na entrada dos produtos que vinham das Américas, e em Portugal, em portos como Lisboa, Porto, ou mesmo no Algarve, Tavira, e outros portos importantes, como eram os do Entrador e Minho. Portanto, Mestre João, com toda a certeza, era um cristão novo. Logo, isso confronta-nos com a sua tradição científica
e cultural, que é uma tradição que tem raízes na cultura astronómica judaica peninsular, astronómica judaica e árabe peninsular, porque, sobretudo, a tradição astronómica judaica peninsular, da Península Ibérica, baseou-se muito, tinha raízes, por sua vez, na tradição árabe. E os judeus inicialmente funcionaram como mediadores de uma cultura astronómica que veio pelo Mediterrâneo ou por terra, pela chamada Rota da Seda, vindo do Oriente, do Extremo Oriente, e depois de uma forma muito mais sistematizada daquilo que é hoje o que poderemos denominar hoje o crescente fértil, ou seja, um arco que se estabelece entre Bagdá e o Líbano, em que há todo um conjunto de saberes que flui quer através do Mediterrâneo, quer vindo através da Europa Central, como referi, pela Rota da Seda, que aí desemboca, e em que há uma tradição astronómica, mas também matemática, e essa tradição, que é uma tradição milenar, que recolhe saberes vindos da China, mas também da Índia, as primeiras equações, o primeiro saber matemático que é materializado com base no saber indiano, por sua vez tinha recolhido esse saber na Babilónia. Portanto, há aqui um conjunto de saberes que tomam corpo e forma a partir da Idade Média e que fluem até ao extremo ocidental da Europa, até à Península Ibérica, e que encontram numa cultura árabe e numa cultura judaica um ponto de chegada com a formação de um paradigma que depois dará frutos durante as navegações peninsulares portuguesas e castelhanas. Ora, é toda esta tradição que homens como Mestre João carregam, levam consigo e que a transformam depois em saber, nomeadamente nesta definição de uma cultura astronómica e náutica peninsular que leva à descoberta de constelações como a do Cruzeiro do Sul. Isto é muito interessante do ponto de vista como os saberes fluem dentro de um grupo ligado à astrologia, mas também ao comércio, um grupo que se estrutura em rede e que depois é capaz de fazer a mediação entre o saber erudito e o saber mais prático, que circula nos portos e que circula entre agentes e um determinado grupo, como são os pilotos e os navegadores com um saber mais prático. E aqui há, de facto, um encontro entre o astrólogo e o piloto, e esse encontro entre um saber letrado, erudito e um saber prático, que dará depois forma àquilo que vem a ser a revolução científica e todo um conjunto de saberes que vão surgindo ao longo do século XVI e ao longo do século XVII e que culminam em Copérnico, em Galileu, mas que não se pode, de facto, deixar de efetuar esta ligação a homens como Mestre João, que estão na raiz da formação de um saber que depois é aproveitado por Copérnico e por Galileu ou Kepler, que é de onde partem para
depois aprofundarem uma observação mais profunda do universo, já introduzindo um saber mais complexo, com a matemática aqui a servir de leitura para uma leitura mais complexa da realidade e que, por comparação ao século XVI e a este mundo náutico, prático das navegações peninsulares, quer portuguesa, quer castelhana, há essa diferença em que, de facto, as navegações portuguesas e castelhana encontram-se no início de algo que tem como ponto de chegada aquilo que nós denominamos a revolução científica e uma nova imagem da Terra e do universo. A partir de que momento o uso da constelação do Cruzeiro do Sul ela é disseminada entre navegadores portugueses e os demais navegadores europeus? Relativamente e em específico à constelação Cruzeiro do Sul, nós não temos uma informação exata de quando é que, pela primeira vez, locais como Antuérpia ou mesmo as cidades do sul da Alemanha, Nuremberg, sobretudo, tiveram conhecimento desta informação. Sabemos, sim, foi que em 1514 João de Lisboa tem o seu livro pronto. O livro é um conjunto de regras para os pilotos utilizarem nas suas navegações para tornarem essas navegações mais seguras, e entre essas regras está o regimento do Cruzeiro do Sul, a partir do qual é possível obter as horas, a partir do qual é possível obter a altura, ou seja, a localização onde se encontrariam em determinada altura das suas navegações no Atlântico Sul, ou para passarem do Atlântico para o Índico. Sabemos que essas regras foram disseminadas, foram divulgadas pelo livro de marinharia de João de Lisboa. Não sabemos muito mais sobre a divulgação do Cruzeiro do Sul. Qual o interesse da precisão da navegação para os portugueses? Tinha um interesse acrescido que as navegações se efetuassem com segurança, visto que, ao ter interesses na especiaria e no comércio, logo seria uma mais-valia que os navios fizessem uma navegação segura, que não houvesse perigo de se perderem as cargas que eram transportadas, quer da América, quer das Américas, quer da Ásia para a Europa. Logo, este trabalho da astrologia, como demonstra Mestre João, era um trabalho muito importante para a segurança das navegações. Ora, a pergunta que o professor Manuel coloca relativamente ao Cruzeiro do Sul entronca precisamente nesta questão da segurança das navegações. Inicialmente, Mestre João, que dá que nos dá o primeiro desenho da constelação do Cruzeiro do Sul, aponta como uma das fortes hipóteses o Cruzeiro do Sul ser a referência máxima para o novo regimento de navegação a utilizar no meio náutico português para as frotas que navegassem no Atlântico Sul, tendo em conta que a única referência que essas frotas tinham, quando se distanciavam de terra, era o Sol. Ora, à noite haveria que fazer observações, quer para saberem as horas,
quer para a referência do local. Me conte sobre a carta do mestre João Faras para o então Dom Manuel e como é que ela chega até a nós, porque da navegação de Cabral apenas há 3 registros, né? O do Pero Vaz de Caminha, o de um marinheiro que não se tem notícia de quem é, mas há esse registro, e a carta do mestre João ao rei Dom Manuel, onde ele não só dá a localização do Brasil enquanto altitude, como também fala sobre o Cruzeiro, onde ele batiza a constelação do Cruzeiro, mais tardiamente conhecida como constelação do Cruzeiro do Sul. Ora bem, a carta de Mestre João, pelas questões técnicas que aflora e pela discussão que deixa em aberto de algumas questões, como são a utilização dos instrumentos náuticos ou as observações de novos astros, a carta do Mestre João, enviada a Dom Manuel em maio de 1500, é um testemunho extraordinário, único, de como as navegações portuguesas se estavam a processar, como elas se estavam a efetuar na transição entre o século XV e o século XVI. Nós não temos mais nenhum documento que nos dê essa fotografia, porque se trata de um retrato, de uma fotografia de alguém que está profundamente entrosado, que está profundamente associado ao meio náutico português do ponto de vista técnico e com interesse também do ponto de vista económico, até pelo facto de sabermos que a partir de 1501 há um grande negócio na nova terra descoberta sobretudo pela quantidade de pau-brasil que vai passar a afluir à Europa e que se torna um grande negócio para muitas redes comerciais, entre elas de cristãos novos. É muito pertinente, é bastante curioso, de facto, os documentos que nós temos hoje da Armada Cabralina, esses 3 documentos são fundamentais, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta, por sinal, como alguém referiu, do ato de nascimento do Brasil. Jaime Cortesão, a ela se referiu assim, a carta do nascimento do Brasil é a carta da certidão de nascimento do Brasil, por Pero Vaz de Caminha. Jaime Cortesão, que estudou de uma forma extraordinária a carta e Pero Vaz de Caminha, um homem que também estava ligado ao negócio dos portos do Entre Douro e Minho. Por isso é que Mestre João, e permita-me só voltar aqui a esta questão, Mestre João será o Mestre João que escreve no Atlântico Sul, será o Mestre João Faras que o professor Juan Gil identificou em Sevilha? Bem, quer seja o Mestre João Faras ou quer seja o Mestre João que tem uma família no Porto, qualquer um destes 2 Mestres Joões são, de facto, astrólogos com uma identidade sefardita, isto é, uma identidade judaica peninsular, são cristãos novos, quer um, quer outro. Talvez seja mais seguro referir Mestre João, como o professor Manuel referiu, que é um autor de um dos documentos extraordinários da Armada Cabralina, enviado do Atlântico Sul. O professor Manuel referiu 3, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Mestre João e o testemunho do piloto anónimo, como é referido, não se sabendo quem era esse piloto. E assim ficou designado nas fontes por piloto anónimo. Pois bem, estes documentos, por si, dão-nos uma perspectiva extraordinária
desta armada que descobre ou redescobre o Brasil. Exatamente. E tudo isso se dá aqui na Bahia, em Porto Seguro. E, professor, muito obrigado por sua participação em nosso programa, por contar essa história tão fantástica desta figura que é o mestre João Faras. E agradeço muitíssimo a sua participação. Quero deixar aqui um espaço para que você possa deixar suas palavras finais dessa nossa belíssima entrevista. Professor Manuel, foi um grande gosto prestar este meu testemunho, fazer aqui, tanto este conspecto, falar sobre Mestre João e a sua carta, que de facto, quer o personagem Mestre João, quer a carta, são dois assuntos de grande relevância para esta história das navegações que une Portugal e o Brasil, e em particular para a Bahia e para uma história da Bahia relativa às primeiras observações de uma constelação que passou a ser conhecida na Europa, constelação Cruzeiro do Sul, que hoje em dia figura na bandeira da República Federativa do Brasil, o que é extraordinário, de facto. Eu gostaria de relevar todo este trabalho que o professor Manuel está a efetuar, desejando-lhe as maiores felicidades e a maior sorte para continuar com o seu trabalho extraordinário no que diz respeito à história da astronomia e, em particular, à história da astronomia na Bahia. E foi um gosto muito grande poder participar neste trabalho que o professor Manuel se encontra a efetuar. Muitíssimo obrigado. O pessoal que está nos assistindo, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou Manuel Pereira, aqui de Paulo Afonso, na Bahia, com o canal Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica, e um especial com a história da astronomia na Bahia. Muito obrigado, até um próximo momento. Valeu, tchau.